No vídeo de hoje vou tratar sobre acentuação gráfica. E para tratar sobre acentuação gráfica, eu vou abordá-la pela perspectiva da neopedagogia da gramática de Deck, o professor Deck. Obviamente não vou ser muito técnico e vou abordar essa perspectiva por meio de algumas simplificações, e aí todas as incorreções e erros são de minha inteira responsabilidade. Para começar essa abordagem, a gente precisa entender que a gente vai trabalhar observando as vogais, contando, enumerando elas da direita para a esquerda, conforme elas aparecem na palavra. Para exemplificar, vejamos aqui a primeira palavra, queijo, escrita aí. A primeira vogal é a vogal O, porque é a última vogal da palavra, então a gente enumera ela como vogal 1. Em seguida, nós temos a vogal 2, que é o I, e depois a vogal 3, que é o E. Então, na palavra queijo, nós temos 3 vogais enumeradas da direita para a esquerda. O U eu não vou considerar, e eu esqueci de fazer menção a isso, que a gente não vai considerar vogais não pronunciadas. Por exemplo, na palavra queijo, a gente pronuncia o primeiro som e o E. A gente não pronuncia o som do U. A gente não fala queijo, a gente fala queijo. Outro exemplo, a palavra tranquilo. A gente vai enumerar: a primeira vogal vai ser o O, a segunda vogal vai ser o I, a terceira vogal vai ser o U. Por quê? Porque a gente fala tranqui. A gente pronuncia esse Uzinho aí na palavra tranquilo. E a quarta vogal vai ser o A. Na palavra quem, nós só temos uma vogal, que é o E. Quem. Na palavra partida, a gente tem 3 vogais. A primeira é o A, o último A da palavra, a segunda é o I e a terceira é o outro A. Pois bem, para quem não sabe, as palavras em língua portuguesa, a maioria das palavras que a gente usa no português brasileiro são palavras paroxítonas. Isso quer dizer que a acentuação dessas palavras é na segunda sílaba. Só que a gente não vai tratar exatamente o que é isso. Por enquanto, só entendam que a maioria das palavras, a acentuação, ela vai recair sobre a segunda vogal. Contando da direita para a esquerda, vai recair sobre a segunda vogal. Essa é a vogal que vai ter mais força, proeminência em uma palavra. Em português, por isso que a maioria das palavras em português não são acentuadas. O acento vem para indicar para a gente na escrita de que esta acentuação natural que a gente faz na palavra não está, que a palavra foge dessa acentuação natural, que a tonicidade dessa palavra foi deslocada ou para a direita ou para a esquerda. Vejamos aqui então, a maioria dessas palavras em língua portuguesa, elas terminam em A, E, O, AM, EM, ENS. Na verdade, elas são representadas assim na escrita, mas na pronúncia elas terminam em A, I, geralmente esse E ele representa o som I, por exemplo, na palavra leite, a gente não pronuncia leite, pelo menos não aqui na região norte. U, que é representado pelo O, por exemplo, porco, a gente não pronuncia porco. Não aqui, novamente repetindo, não aqui na região norte. O AM, o EN, EM, que é representado por EM, e o ENS, que é representado por ENS. Então, essas são geralmente as terminações das palavras que têm acentuação na segunda sílaba.
acentuação na segunda vogal. Então, toda vez quando a gente tiver na palavra escrita a terminação A, E, O, AM, EN e ENS, ENS, A, O, A, E, O, AN, EN, ENS, isso indica pra gente que a sílaba, a vogal tônica dessa palavra vai ser a segunda vogal. Vejamos aqui um exemplo. Na palavra cantam, essa palavra termina com AM. Então, essa terminação AM vai nos indicar que a sílaba tônica, a sílaba mais... A tonicidade, né, a tonicidade da palavra vai estar na segunda vogal. Vejamos quantas vogais cantam tem. Tem duas vogais, o A, que é a primeira vogal, e o outro A, que é a segunda vogal. Então, a tonicidade vai estar no segundo A. Quando a gente pronuncia cantam, a gente percebe realmente que a sílaba tônica está nesse A da sílaba can, nesse segundo A, certo? Macaco, na palavra macaco, esse macaco termina com O. Então, se termina com O, a gente sabe que a tonicidade vai estar na segunda vogal, macaco. E aí a gente constata isso realmente. Então, eu acho que deu para entender esse princípio. Esse princípio ele diz onde é que está a tonicidade natural das palavras. O segundo princípio é que nas palavras que não tem essa terminação, por exemplo, as palavras que não terminam com nenhuma dessas terminações aí que vocês viram, isso indica que a tonicidade natural da palavra vai estar na primeira vogal. Vejamos um exemplo. Atriz. Atriz termina com uma daquelas terminações que a gente viu? Não. Não termina nem em A, não termina nem em O, não termina nem em AM, nem em N, nem em ENS. Isso indica que a tonicidade natural da palavra não vai recair na segunda vogal, que é o A. Vai recair na primeira vogal, que é o I. E aí, se a gente pronuncia atriz, a gente percebe que realmente que a tonicidade, a parte mais forte, é onde está o I, atriz. Atum. Em atum, é outra palavra que a gente tem, a gente percebe que ele também não termina com as mesmas terminações anteriores que a gente viu. Isso indica que a sílaba natural da palavra, a tonicidade natural da palavra, vai ser no U. E aí, quando a gente pronuncia atum, a gente percebe realmente que está aí. O terceiro princípio, espero que vocês tenham pegado isso. Então, se a gente tem aquelas terminações que eu disse, A, O, E, em, em e ens, isso vai indicar que a tonicidade natural, a força da palavra vai estar na segunda vogal. Se a gente não tem isso, vai estar na primeira vogal. Entendido isso? Segunda observação. Quando a segunda vogal é um I ou um U, e esse I e U vem junto de uma outra vogal, e esse I e U não vem com uma consoante própria, ou não vem com N, M, o que a gente representa na escrita como M, N, L, R, Z, quando o I e o U estão nesses contextos, à esquerda a gente vai ter uma vogal, e à direita a gente não vai ter uma consoante que nem eu citei anteriormente, que é a consoante que vai vir junto com essas vogais. O I e o U vão ceder a tonicidade dele para outra vogal. Por exemplo, ateu.
ateu. Ele não termina com nenhuma daquelas terminações que eu falei. A, o, e, an, en, ens. Isso indica pra gente que a tonicidade dessa palavra vai recair na última vogal, que é do U. Só que a gente tem aqui um U na palavra que cai no terceiro princípio. Ele tem à esquerda uma vogal, que é o E, e à direita a gente não tem nenhuma consoante que a gente possa dizer que é consoante desse U. Não tem nenhum R, nenhum Z, nenhum L, nenhum M e nenhum N. Isso quer dizer que a tonicidade natural dessa palavra deve ser cedida por E, para a segunda vogal, para a vogal anterior a ele. Então, ateu. Ao pronunciar essa palavra, a gente percebe que a tonicidade realmente está no E. Ateu. A gente não fala ateu, U, enfatizando o U, a gente enfatiza o E. Vejamos outra palavra. Raul. Em Raul, a gente tem uma terminação que não é uma daquelas que eu falei no começo, mas a gente tem o U, que antes dele tem uma vogal, que é o A, mas a palavra, esse U tem em seguida uma consoante, que a gente pode dizer que é dele porque eles formam uma sílaba. Então, isso indica que esse U ele não vai ceder a tonicidade dele por A. Então, e se a gente pronunciar Raul, a gente percebe realmente que o U é onde está a tonicidade da palavra, a força da palavra. Espero que tenha entendido até esta parte aqui. Uma observação é que o S, o S, principalmente esse S de plural, ele não influencia na nossa análise. Por exemplo, menino e meninos, a gente vai partir da palavra como se ela não tivesse esse S aí pluralizador. Segundo o DEC, a regra única de acentuação ela vale para 99,8% dos acentos gráficos. E aí vamos ver aqui algumas palavras para entender o que ele quer dizer com regra única. Na verdade, vamos ver a regra única. A regra única do DEC é: o acento gráfico anula a tonicidade natural dada acima e tonifica outra vogal. Isso quer dizer que o acento gráfico ele vai nos mostrar, vai ser indicativo de que a tonicidade da palavra não está onde a gente esperaria que ela estivesse. Vamos dar 3 exemplos aqui. Vamos ver essa palavra bem aí, que eu coloquei. Observando essa palavra, a gente percebe que ela termina em A. Isso indica que a sílaba tônica, a tonicidade dela vai estar na segunda vogal, que vai ser o I. Se a gente pronunciar sabia, a gente realmente constata que a tonicidade desta palavra está no segundo, na segunda vogal. Sabia. Então, até aí não tem nada de diferente. Agora, se a gente pronunciar a segunda sílaba, a terceira vogal como a mais forte, sábia, a gente constata que também existe essa palavra em português, sábia. E aí, nesse caso, a gente teria que colocar o acento para indicar que a tonicidade que era esperada para a palavra foi mudada para outra vogal. Então, a função do acento gráfico nada mais é do que mostrar que a tonicidade natural da palavra mudou. Se a gente mudar a tonicidade da palavra para a primeira vogal A,
para a primeira vogal da palavra, a gente também vai ter que marcar na escrita com acento, que a tonicidade natural mudou. Em sabiá, a gente precisa colocar esse acento para indicar, olha, segundo as nossas regras naturais, que a gente sabe, a gente aprende desde quando a gente nasce, sobre qual é o padrão da nossa língua. Essa palavra aqui possui uma tonicidade diferente, e aí a gente precisa marcar isso na escrita para indicar para quem não conhece essa palavra que ela não pode pronunciar essa palavra como ela pronunciaria, que é sabia. Ela precisa pronunciar essa palavra tonificando a primeira vogal, por isso o acento. Vamos ver outra palavra aqui. Caráter. Caráter. A gente percebe que na palavra caráter ele não termina nem com A, nem com E, nem com O, nem com AN, nem com EN, nem com ENS, certo? A gente constata que ele não segue o primeiro princípio, então a tonicidade dessa palavra não pode ser a segunda vogal, certo? A tonicidade dessa palavra não pode ser a segunda vogal. A tonicidade natural dessa palavra. A tonicidade natural cairia no segundo princípio, que diz que a tonicidade natural dessa palavra deveria ser na primeira vogal. Por quê? Porque ele não se encaixa no primeiro princípio. Só que quando a gente pronuncia a palavra caráter, 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 a gente percebe que a tonicidade dessa palavra está na segunda vogal, contrariando o nosso princípio natural de pronúncia dessa palavra. E aí é por isso que na escrita a gente coloca um acento na palavra caráter. Então toda vez que uma palavra ela contraria esses princípios naturais de tonicidade das palavras, a gente precisa colocar o acento nela. Então, caráter, a gente tem a sílaba mais forte como a segunda vogal, o A. Só que a nossa regra natural de pronúncia diria que a tonicidade natural dessa palavra deveria recair na primeira vogal, que é o E. Como a tonicidade natural dessa palavra é contrariada, a gente precisa marcar na escrita que é outra vogal que está sendo tonificada aí, para não correr o risco, por exemplo, da gente não acentuar essa palavra e uma pessoa que não conhece a palavra caráter pronunciar como karatê, karatê, enfatizando a primeira vogal. Outra palavra aqui para a gente perceber isso. Máscara. Máscara, de cara a gente percebe que a tonicidade dela é na terceira vogal, certo? Máscara. Mas vamos ver as regras dos princípios de tonicidade natural para ver se é isso ou não. Primeiramente, essa palavra termina em A, então isso vai para o primeiro princípio. O primeiro princípio diz que a segunda vogal é que deve receber a tonicidade natural, que tem a tonicidade natural. Só que pronunciando máscara, a gente percebe que a tonicidade natural está na terceira vogal e não na segunda. Se tivesse na segunda vogal, a gente não precisaria acentuar essa palavra. Por quê? Porque a tonicidade natural estaria onde era esperado estar, na segunda vogal. Só que como está na primeira vogal, a gente precisa assinalar isso na escrita, porque a acentuação natural não está onde era para estar. Então, por isso que na escrita a gente coloca um acento agudo bem aí, para indicar que a tonicidade está aí nessa palavra. Tá? Vamos para a próxima palavra. Falará. Nessa palavra, a gente falará.
a gente percebe que ela termina em A. Então isso cai no primeiro princípio. O primeiro princípio diz que quando a palavra termina em a tonicidade natural é a segunda vogal. Então isso quer dizer que a segunda vogal, que é o A, deveria receber, tem o acento natural. Vamos contrastar isso com como a gente pronuncia essa forma verbal. Falará. A gente enfatiza a última vogal. A última vogal não. A primeira vogal. Da direita para a esquerda, a primeira vogal. Então, a primeira vogal que tem a tonicidade. Isso contraria o nosso princípio natural de pronúncia da vogal. O princípio natural de pronúncia das vogais diz que a segunda vogal que deveria receber a tonicidade. Só que me falará não é a segunda vogal que recebe, é a primeira. Então, por isso que na escrita a gente precisa colocar o acento. A gente precisa acentuar bem aí a palavra, que é para marcar na escrita que houve um deslocamento da tonicidade natural, certo? Agora, se a gente tivesse falara, ele falara algo, falara. Se a gente pega essa palavra, a gente olha que ela também termina em A, e isso indica que a tonicidade dela vai estar na segunda vogal. A gente contrastando com como a gente pronuncia falara, a gente percebe que realmente esse segundo A é pronunciado. E é por isso que a gente não acentua essa palavra. Por quê? Porque a tonicidade dela está onde ela deveria estar, na segunda vogal. E aí não se precisa acentuar. Outros exemplos é macula. Macula. Termina em a tonicidade esperado, ele macula algo, ou ela macula algo, ou isso macula a imagem de Deus. Então esse macula, a tonicidade esperada é na segunda vogal, que é no U. Quando a gente pronuncia macula, a gente realmente constata que a tonicidade natural está no U. Então não se precisa acentuar aí. Por quê? Porque a tonicidade natural dessa palavra está onde deveria estar, na segunda vogal. Agora, se eu tenho mácula, o substantivo mácula, se eu observo, também termina em A, então esperaria-se que a tonicidade estivesse na segunda vogal, que é no U, só que quando a gente pronuncia mácula, a gente percebe que a tonicidade está no A, que é a terceira vogal. Então a tonicidade não está onde ela deveria estar, que é na segunda vogal, mas na terceira. E aí é por isso que a gente coloca a acentuação. Então a acentuação nada mais é do que um diacrítico que a gente coloca em cima de uma vogal para mostrar que a tonicidade não está onde se esperaria que ela tivesse. Que a tonicidade da palavra não está onde se esperaria que tivesse, mas está deslocado para outro lugar. Na palavra baú, a gente percebe que ela não se enquadra no primeiro princípio. E aí, se ela não se encaixa no primeiro princípio, que é daqueles terminados em A, O, E, AN, EN, ENS, a gente vai ver o segundo princípio. O segundo princípio diz que, com outras terminações, a tonicidade da palavra vai ficar na primeira vogal. Realmente a palavra não termina na outra terminação, na terminação que a gente viu no princípio 1, e aí a tonicidade vai ter que ficar na primeira vogal. Só que a gente percebe que a gente deve levar em consideração também o princípio 3, que diz que quando é I e U, e eles não são seguidos de consoante sua, que é uma consoante que eles podem formar uma sílaba com elas, e eles estão antecedidos de uma vogal, eles cedem a acentuação natural deles. Então o U, ele deveria ter a acentuação natural, segundo o princípio que a gente está vendo,
Ele deveria receber a acentuação natural, só que como ele tem uma vogal junto dele, ele cede a tonicidade natural dele pro A, que é a segunda vogal. Para a vogal, ele cede para a vogal anterior a ele, segundo o terceiro princípio. Só que quando a gente pronuncia baú, a gente percebe que na palavra baú, esse U ele não cedeu a tonicidade dele para a vogal anterior. Então isso quebra o nosso princípio 3, que diz que quando o I e o U recebem tonicidade, eles devem ceder para a vogal anterior, porque eles não têm uma consoante sua. E aí, nesse contexto, ele não tem. Então, ele deveria ceder, mas ele não cede. Então, se ele não cede, a gente precisa marcar na escrita, colocar um acento aí para indicar para as pessoas, para quem não conhece as regras de acentuação ou a tonicidade da palavra, como a palavra é pronunciada, para indicar que baú, o U, a primeira vogal é a vogal que deve ser enfatizada, que deve receber a tonicidade da palavra. Além disso, o DEC traz algumas exceções, como as palavras de uma só sílaba, e aí as palavras de uma só sílaba terminadas em A, E e O, com plural, com S ou não, elas devem ser acentuadas. E as palavras que terminam em EI, EL e OI, como herói, quando elas terminam com essas, a gente deve obrigatoriamente, acentuar essas palavras. E a terceira observação que ele traz são palavras como por, que, e pode e pôde, que devem ser, se o por for uma preposição, a gente não acentua. Se o por for um verbo, a gente obrigatoriamente tem que acentuar. E aí sustenta-se essa acentuação por contextos como ele foi por aqui, que aí o por pode ser interpretado como uma preposição, ele foi por essas bandas, por esse lado, por aqui. Ou ele foi por, ele foi colocar aqui. Ele foi por aqui, ele foi colocar aqui. E aí colocar alguma coisa, sei lá, aqui. Então esse por verbo deveria ser acentuado para diferenciar. E o pôde e o pode. Em contextos como ele pôde tudo ou ele pode tudo. Se não tivesse esse acento, essa frase ficaria ambígua. Então, por enquanto é isto. Qualquer dúvidas eu responderei assim que questionado. Por hoje é só.